Os números racionais. O conjunto dos números racionais é um nome dado ao conjunto que compreende todos os números que podem ser escritos na forma de fração, positivos ou negativos, incluindo os números naturais e inteiros, sem se limitar a eles. Esse conjunto é representado pela letra Q, que pode ser associada à ideia de quociente, resultado da divisão de dois números. Os babilônios foram os primeiros a atribuir às frações uma notação racional, apresentando um sistema sexagesimal. Nesse sistema, o número base do denominador das frações era 60, bem diferente do sistema decimal que utilizamos. Mas para se chegar à representação de números decimais como conhecemos atualmente, muitas mudanças ocorreram e muitas simbologias diferentes foram adotadas até o estabelecimento, por exemplo, do uso da vírgula como separador das unidades inteiras e decimais pelo neerlandês Wilbert Snellius, no início do século XVII. No dia a dia, é muito comum aparecerem números racionais e em muitas tarefas, como a realização de uma medição de temperatura, de massa e de comprimento, e mesmo a utilização de dinheiro. No caso da nossa moeda no Brasil, em específico, a vírgula separa os reais dos centavos, indicando que os algarismos após a vírgula têm um valor menor que os que vêm antes dela, mesmo que seja o mesmo algarismo. Por exemplo, o número 0,5 representa um valor muito menor que 5,0. Há uma grande diferença entre o zero que se localiza antes da vírgula e o zero que se localiza depois da vírgula de um mesmo número. Antes da vírgula, o zero adicionado à esquerda do primeiro algarismo não faz diferença, e o zero adicionado à direita do último algarismo faz. Porém, depois da vírgula, isso é invertido. O zero à esquerda faz diferença, e o zero à direita, não. Por exemplo, se adicionarmos um zero à esquerda do número 100, ele continua sendo 100. E o valor representado se mantém. Mas se adicionarmos um zero à direita do 100, ele se tornará 1000, modificando seu valor. Se nesse mesmo número colocamos uma vírgula e em seguida o número 1, ficaria 100,1. Adicionando um zero à direita do 1, vira 100,10. E o valor se mantém. Mas adicionando um zero à esquerda do 1, fica 100,01, que é um valor diferente. Se estivéssemos falando de dinheiro, por exemplo, 100,1 seria R$100,10 e 100,01 seria R$100,01, que é um valor menor que o anterior. Todos os números racionais podem ser representados em uma reta numérica, similar a uma régua, mas com a diferença que a reta é infinita, embora apenas desenhamos uma parte dela, que é a parte que contém os números que nos interessam para certo problema, e também abrange os números negativos. Nessa reta, os números que estão à direita são maiores que os números que estão à esquerda. E assim, tendo outros números como referência, pode ser posicionado qualquer número nela. Posicionamos inicialmente o zero no centro, e os números positivos se localizarão à direita do zero e os negativos à esquerda. Em seguida, adicionamos alguns números inteiros, positivos e negativos como referência, lembrando que a distância dos números positivos e seus respectivos negativos devem ser simétrica.
O menos 1 está tão distante do zero quanto o 1. E assim conseguimos representar os números decimais e as frações. O 1,5 deve ficar entre 1 e 2, pois ele é maior que 1, mas menor que 2. O 1,75 deve ficar entre o 1,5 e o 2. O menos 1,3 deve ficar entre o menos 1 e o menos 2, e assim por diante.